Atenção! O que está acontecendo na Europa neste momento é mais grave do que parece. Uma traição sem precedentes acaba de acontecer nas mais altas esferas do poder mundial. A União Europeia acaba de dar as costas aos Estados Unidos de uma forma que ninguém esperava. O que estamos vendo não é apenas uma divergência diplomática, é o início de uma ruptura que pode mudar completamente o equilíbrio global de poder. E você precisa entender por que isso afetará diretamente seu bolso. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, acaba de fazer algo impensável. Ela rejeitou categoricamente as exigências americanas de impor tarifas pesadas contra a China e a Índia. Mas por que isso é tão importante? Porque pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa está dizendo não ao seu protetor histórico. E o timing não poderia ser mais perigoso. Os Estados Unidos queriam tarifas de até 100% sobre produtos chineses e indianos. O objetivo: sufocar economicamente estes países para cortar o apoio financeiro ao território em disputa no leste europeu. Mas a Europa se recusou a participar deste jogo. Por que essa decisão é tão grave? Porque mostra que a Europa está disposta a arriscar sua aliança histórica com os EUA para proteger seus próprios interesses. E isso em um momento em que as tensões globais estão no nível mais alto das últimas décadas. Mas há algo ainda mais perturbador por trás dessa decisão. Algo que nenhum canal de notícias está mostrando. A verdadeira razão pela qual a Europa está se arriscando tanto neste momento. E o mais preocupante, as consequências desta decisão já começaram a aparecer. Os primeiros sinais estão surgindo em lugares que ninguém estava observando. Se você está assistindo isso da Europa ou tem qualquer conexão com o mercado europeu, precisa entender o que vem por aí. Porque o que está acontecendo agora é apenas o começo. Escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Precisamos mapear o alcance real desta crise que está apenas começando. A situação está se desenrolando de maneira ainda mais complexa do que imaginávamos. John Trump acaba de enviar uma carta explosiva aos membros da OTAN, exigindo que cortem completamente o petróleo russo e imponham tarifas devastadoras de 100% sobre importações da China e Índia. Mas a Europa está resistindo, e com boas razões. Vejam só, a União Europeia não pode simplesmente cortar laços com duas das maiores potências asiáticas. A China e a Índia não são apenas parceiros comerciais, são peças-chave no xadrez geopolítico global. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, deixou isso bem claro quando rejeitou as demandas americanas. O que está realmente em jogo aqui? A autonomia europeia. Bruxelas está cansada de dançar conforme a música de Washington. As consequências econômicas seriam devastadoras. Imagine indústrias inteiras paralisadas, preços disparando, cadeias de suprimentos destruídas. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores. A Europa está percebendo que precisa diversificar suas alianças. O continente está buscando novos parceiros na Ásia, África e América Latina. É uma mudança tectônica na ordem mundial. E aqui está o mais interessante: enquanto Washington tenta forçar uma nova Guerra Fria, a Europa está escolhendo um caminho mais pragmático. As negociações para um acordo de livre comércio com a Índia continuam a todo vapor, previsto para ser finalizado ainda este ano. Mas atenção, esta resistência europeia tem um preço. Os Estados Unidos não vão aceitar facilmente perder influência sobre seus aliados tradicionais. E o que acontecerá quando a pressão aumentar? As próximas semanas serão cruciais. Os sinais já estão aparecendo. Fontes internas indicam que Washington está preparando uma resposta que pode abalar as estruturas da Aliança Transatlântica. O que exatamente? Bem, o que descobrimos vai surpreender você. Em meio às crescentes tensões globais, observamos uma situação complexa envolvendo as relações entre a União Europeia e a Rússia. O novo pacote de sanções, o 19º, ainda não implementado, prevê a interrupção do fornecimento de petróleo através do histórico oleoduto Druzhba. Esta medida representa um golpe significativo para a Hungria e Eslováquia. Mesmo que a União Europeia ofereça compensações financeiras substanciais a estes países,
O impacto econômico seria devastador. A inflação dispararia, os preços subiriam drasticamente e a estabilidade política estaria em risco. Para o primeiro-ministro húngaro Orbán, ceder a estas sanções poderia significar o fim de seu governo. O país que faz fronteira com a Rússia está explorando estrategicamente esta situação, direcionando ataques ao oleoduto Druzhba. É uma jogada calculada, considerando que a Hungria, que fornece 40% da energia elétrica para este território, dificilmente reagiria. Budapeste está em uma posição delicada. Interromper o fornecimento de energia significaria perder uma importante fonte de receita. Tanto a Hungria quanto a Eslováquia encontram-se sob pressão significativa, enquanto a região politicamente turbulenta utiliza sua posição para exercer influência. A China, observando atentamente este cenário, mantém seu apoio à Rússia, consciente de que um enfraquecimento de Moscou a deixaria vulnerável frente às potências ocidentais. Esta situação demonstra claramente como as relações energéticas na Europa se tornaram um campo de batalha geopolítico, onde cada movimento tem consequências de longo alcance. A dependência mútua entre os países cria um complexo jogo de xadrez diplomático, onde cada decisão pode alterar significativamente o equilíbrio de poder. Estamos acompanhando de perto estes desenvolvimentos e gostaríamos de saber de qual país você está assistindo este vídeo. Compartilhe sua perspectiva sobre como estas tensões energéticas afetam sua região. Deixe sua opinião nos comentários, talvez juntos possamos entender melhor para onde esta situação está se dirigindo. A geopolítica global está passando por uma transformação notável. Observamos uma aproximação histórica entre Índia, China e Rússia, algo que poucos teriam previsto há alguns anos, considerando os conflitos históricos entre estes países. As ações recentes dos Estados Unidos, ironicamente, têm servido como catalisador para unir estas potências emergentes. Enquanto a Europa enfrenta incertezas sobre seu futuro, vemos um horizonte mais promissor se formando no eixo Moscou-Pequim-Nova Delhi. A União Europeia encontra-se numa posição delicada. A pressão americana para impor tarifas pesadas contra a China colidiria diretamente com a realidade econômica europeia. Bruxelas reconhece que tarifas de 100% sobre produtos chineses resultariam em um tiro pela culatra. As empresas europeias, profundamente integradas às cadeias de suprimentos chinesas, sofreriam graves consequências. O resultado seria previsível: aumento de preços, escassez de produtos e perda significativa de competitividade. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, tem enfatizado uma abordagem mais pragmática. Em vez de isolamento, a UE busca expandir suas relações comerciais, não apenas com a Índia, mas também com parceiros na Ásia, África e América Latina. Esta postura reflete as complexas contradições dentro do bloco europeu. Enquanto reconhecem a necessidade de coordenação com Washington em relação à Rússia, os líderes europeus estão cada vez mais céticos quanto às verdadeiras intenções americanas. Há uma crescente percepção de que os Estados Unidos podem estar usando a agenda anti-Rússia para avançar seus próprios interesses econômicos. O futuro próximo promete ser fascinante para observadores da geopolítica global. E você, de qual país está acompanhando estas transformações? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Talvez possamos juntos decifrar para onde sopram os ventos da mudança. A relação entre a União Europeia e os Estados Unidos está passando por um momento crítico, especialmente após o acordo comercial de 28 de julho. Este acordo histórico revela uma tendência preocupante de dependência europeia que merece nossa análise detalhada. Bruxelas comprometeu-se com 3 grandes concessões. Primeiro, a compra massiva de energia americana no valor de 750 bilhões de dólares. Segundo, um aumento significativo de investimentos na economia americana de 600 bilhões. E terceiro, uma expansão considerável na aquisição de equipamento militar americano. Em troca, Washington ofereceu uma redução nas tarifas sobre produtos europeus de 30% para 15%. Enquanto o presidente Trump celebra isso como um acordo histórico,
Os especialistas europeus demonstram preocupação crescente. E eles têm razão para isso. O ceticismo europeu está fundamentado em uma realidade clara. A UE está efetivamente se submetendo à política energética americana. Ao acelerar o abandono dos recursos energéticos russos, a Europa não está conquistando independência, está simplesmente trocando uma dependência por outra, possivelmente mais arriscada. É surpreendente ver como Ursula von der Leyen finalmente começou a considerar a segurança e os interesses europeus. Depois de várias tentativas, ela parece ter percebido os riscos dessa dependência excessiva dos Estados Unidos. No entanto, a situação na Europa permanece complexa e preocupante. A vulnerabilidade econômica europeia está aumentando, e sua autonomia estratégica está cada vez mais comprometida. As decisões de Washington agora têm um impacto direto e profundo na economia europeia, muito mais do que antes. Os analistas preveem que esta nova dependência pode ter consequências graves para a estabilidade econômica europeia a longo prazo. A recessão e os problemas econômicos que já afetam o continente dificilmente serão resolvidos por meio dessa estratégia. Gostaria de saber de onde vocês estão acompanhando estas análises. Deixem nos comentários o país de onde estão assistindo e compartilhem sua opinião. Você acha que a Europa está tomando a decisão correta ao aumentar sua dependência dos Estados Unidos? A atual situação energética na Europa revela uma realidade preocupante que afeta diretamente o bolso dos cidadãos europeus. Estamos testemunhando um fenômeno notável. A Europa está pagando o dobro por recursos energéticos, que são essencialmente os mesmos que a Rússia fornece para a Ásia. O mais interessante é o mecanismo de transformação desses recursos. Através de um processo simples de mistura, onde apenas 10% de petróleo ou gás de outra origem são combinados com produtos russos, magicamente estes deixam de ser classificados como recursos russos. É uma matemática curiosa que está custando caro aos contribuintes europeus. A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu abertamente que a UE não busca autonomia energética total, considerando isso irrealista. Mas essa posição levanta questões sérias, como manter um equilíbrio energético estável quando os recursos russos estão gradualmente saindo do mercado. Diferente dos Estados Unidos, que possui abundantes reservas próprias e está expandindo suas exportações, a Europa se encontra numa posição vulnerável de consumidor dependente. A crescente dependência do gás e petróleo americanos está criando um efeito dominó, preços mais altos para os consumidores europeus, redução da competitividade industrial e maior pressão social. Bruxelas reconhece que não há alternativas imediatas. A aposta está no desenvolvimento de energia verde e na diversificação de fornecedores da África e Oriente Médio. Mas isso é suficiente. As consequências dessa dependência já começam a aparecer na economia europeia. Para nossos espectadores de diferentes países, gostaria de saber como a situação energética está afetando sua região. De qual país você está assistindo e como os preços da energia impactam seu dia a dia? O que você acha dessa estratégia europeia? Será que a dependência energética dos Estados Unidos é um preço muito alto a se pagar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em meio à atual configuração geopolítica, a Europa enfrenta um dilema crucial que afeta sua autonomia econômica e energética. O fornecimento atual não atende às necessidades da indústria europeia, colocando os Estados Unidos na posição de principal fornecedor. Uma situação que traz um preço político significativo. O paradoxo é evidente. Enquanto a União Europeia busca reduzir sua dependência da Rússia, acaba fortalecendo a influência americana sobre sua economia e política. Esta dinâmica se manifesta nas recentes decisões comerciais, onde Washington pressiona por medidas mais severas contra a China, tentando avançar sua agenda de contenção econômica. Pela primeira vez, a Europa demonstra independência ao recusar a imposição de tarifas de 100% sobre produtos chineses. Esta decisão marca um momento crucial na relação transatlântica, sinalizando que o Ocidente já não mantém sua histórica posição dominante no cenário global. Altos funcionários europeus fazem previsões alarmantes,
Mantendo-se este curso por mais 5 anos, a Europa corre o risco de regredir ao status de região subdesenvolvida. O cenário previsto inclui a migração em massa de indústrias da Alemanha e França para a China e Estados Unidos, devido aos custos insustentáveis de produção. As consequências seriam devastadoras para o cidadão europeu comum. Com a redução da base industrial, os orçamentos nacionais sofreriam cortes significativos, afetando os programas sociais. Isto poderia desencadear uma crise social sem precedentes, especialmente entre aqueles que dependem de auxílios governamentais. O conflito na região fronteiriça com a Rússia apenas intensifica estas tensões, criando pressões adicionais sobre uma economia europeia já fragilizada. A situação atual revela como as decisões geopolíticas têm impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. Gostaria de saber de qual país você está acompanhando esta análise. Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos para esta discussão. O que você pensa sobre o futuro econômico da Europa? Deixe sua opinião nos comentários. Em um momento crucial para a geopolítica global, a União Europeia demonstra uma mudança significativa em sua postura diante das pressões americanas. O recente posicionamento de Bruxelas, rejeitando a implementação de tarifas elevadas contra a China e Índia, revela uma nova consciência sobre os limites da submissão aos interesses de Washington. A realidade econômica europeia demanda um equilíbrio delicado. Os líderes do bloco reconhecem que não podem simplesmente seguir as diretrizes americanas sem considerar as consequências para suas próprias economias. A imposição de tarifas de 50% a 100% sobre produtos chineses e indianos poderia desencadear uma série de efeitos devastadores, desde o colapso de indústrias integradas às cadeias globais até o aumento desenfreado de preços para o consumidor europeu. Esta decisão ocorre em um momento particularmente sensível, quando a região do norte do Mar Negro enfrenta tensões crescentes. A dependência energética europeia e as complexas relações comerciais com a Rússia adicionam camadas extras de complexidade a este cenário. A Comissão Europeia, sob a liderança de Ursula von der Leyen, busca uma abordagem mais equilibrada. Enquanto mantém a aliança histórica com os Estados Unidos, a UE começa a trilhar um caminho próprio, reconhecendo a importância de diversificar suas parcerias comerciais e estratégicas. O Fundo Airlin destaca que esta postura reflete uma estratégia mais ampla de autonomia europeia. O bloco procura manter sua competitividade global enquanto preserva relações cruciais com potências emergentes na Ásia, África e América Latina. A questão central agora é: poderá a Europa encontrar este equilíbrio delicado entre as pressões americanas, as necessidades de seus Estados-membros e as parcerias com novos centros de poder global? A recusa em implementar tarifas punitivas contra a China e Índia é apenas o primeiro passo, mas certamente um passo significativo. O que você acha dessa nova postura da União Europeia? Deixe sua opinião nos comentários e me conte de qual país você está assistindo. Sua perspectiva é muito importante para enriquecer este debate.